pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículos do 18 e 19. Você pode abrir a sua Bíblia. Se você não estiver com a sua Bíblia, estiver com o livro, é só abrir também na página 26, porque esta passagem está ali registrada, porque hoje é o nosso segundo dia do nosso itinerário quaresmal. E o título aqui é Deus interveio. O Senhor interveio em nossa vida. É o dia 2. E vamos aqui à palavra, mas eu já quero dizer a você que esse é um dos capítulos mais ricos e mais saborosos deste livro. É como se você entrasse numa casa com vários cômodos e ele fosse acendendo a luz para você descobrir o que há neles. Porque muitas vezes a gente precisa dessa luz que ilumina situações várias da nossa vida. E olha, a palavra de Deus, ela é maravilhosa nisso, gente. Às vezes, por um versículo da palavra de Deus, a gente entende uma situação que estava estragando a vida da gente, ou que estava nos ferindo, ou que estava pesando e impedindo a gente de nos desenvolvermos, de progredirmos. E a palavra de Deus, ela não revela como alguém que faz fofoca, né? Que só joga no peito do outro ali, às vezes até uma verdade. Não, a palavra de Deus, quando ela traz uma situação à luz, sempre é para curar, sempre é para livrar, sempre para trazer salvação, sempre, sempre, sempre. Nunca a palavra de Deus é inútil, é vã, é vazia, é para nada. Então, esse capítulo ele faz isso pela gente. Eu digo a você, aproveite, deguste, porque os outros são mais curtinhos, tá bom? Então, vale a pena explorar a riqueza deste aí. Miqueias capítulo 7, versículos do 18 e 19. E diz assim a palavra de Deus: haverá algum Deus igual a ti? Deus que tira o pecado e que passa por cima da culpa do resto de sua herança, que não guarda sua ira para sempre e prefere a misericórdia? Haverá algum Deus igual a ti, que prefere usar de misericórdia? E aí diz a palavra de Deus, Ele vai nos perdoar de novo. Ele vai te perdoar de novo. Esta palavra é para você que tantas vezes se sente tentado a desanimar, porque tentou e cai no mesmo pecado. Esta palavra é para você que ouviu esse testemunho hoje e até suspirou fundo dizendo, é a mesma fraqueza que eu tenho, mas eu já tentei tantas vezes e eu não consegui a minha libertação. Como eu queria que fosse possível assim para mim. Eu quero te dizer agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vai te perdoar de novo. Vai pisar aos pés as nossas faltas, despedaçando-as, destruindo-as completamente, as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas culpas. E para o fundo do mar jogará todos os nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso Deus é o Deus do perdão, porque Ele tira o mal que oprime, Ele tira. E Ele dá reconciliação. Então, bendito seja o nome do Senhor por isso. Bendito seja o Senhor que vem nos curar, porque eu até pergunto aqui a você, você sabia que existem doenças espirituais?
Você sabia que existem enfermidades da alma, que a nossa alma também pode adoecer? E que isso é muito mais grave do que um câncer ou do que simplesmente um trauma psicológico. Eu sei que algumas pessoas, até sem intenção, sem maldade, sabe? É ignorância mesmo. Querem identificar o pecado como uma simples falha de caráter ou uma ferida psicológica. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque existem sim as marcas psicológicas, claro. Todos nós vivemos nesse mundo e nenhum de nós escapou de ser ferido. Todos nós temos as nossas feridas e alguns de nós temos traumas, mas isso é uma coisa. A outra coisa é o pecado. Porque o pecado, para ser pecado, ele precisa de alguns elementos. Ele precisa que você saiba que o que você está fazendo é errado, é pecado. Ele precisa que você tenha liberdade para poder fazer e você precisa querer fazer. Se faltar um desses três, não é pecado. Então, primeiro você precisa saber que é. Então, tem gente que cometeu erros na vida que seriam pecados se a pessoa soubesse que era. Mas ela não sabia. E olha, tem gente, aí você vai dizer assim, mas pessoa ingênua, não é? Como é que pode saber, não achar que seja? Às vezes nós somos viciados até pela nossa educação, a gente cresce sendo ensinado que aquilo não é errado, que aquilo pode fazer, e isso não é só com os pecados que afetam diretamente a nossa alma. Tem muita gente que é educado para a enfermidade, a pessoa cresce comendo o que é ruim, a pessoa cresce praticando atos que são ruins. Às vezes a pessoa tem um estilo de comportamento e de vida que é ruim, que adoece. A gente falou de doença física, estamos falando de doença espiritual, mas tem gente que foi educado para ser doente socialmente, porque a família é doente socialmente, não se relaciona com ninguém, aquele espírito de vingança, sabe? E a pessoa acha que o normal é aquilo. Então, às vezes nem é pecado para aquela pessoa, porque ela não sabe que é pecado. Ela precisa ter liberdade, ou seja, ela não pode ser obrigada a fazer aquilo por alguém, por causa de alguém, não é? E aqui eu digo para você que teve na sua família uma pessoa que tirou a própria vida, que se matou, que às vezes a gente fica ouvindo os outros falando, olha, quem comete o pecado do suicídio não vai para o céu porque fez o pecado do desespero, cometeu o pecado de desespero, perdeu a sua esperança em Deus, a pessoa está condenada. E às vezes até você mesmo, sem ninguém dizer, ficava perguntando, será que se salvou? Porque a pessoa tirou a própria vida. Só que tem muita gente que ao fazer isso não estava livre, porque estava sendo empurrado nessa direção por causa de uma doença, de uma enfermidade. A pessoa não estava em si. Muita gente fez isso no momento, inclusive, de alucinação. Então, como é que você vai dizer que a pessoa estava livre? Não estava. E outras pessoas foram arrastadas por uma grande opressão a cometer esse mal. Então, é preciso que a pessoa saiba, é preciso que a pessoa seja livre e é preciso que a pessoa queira fazer o pecado. E quando a pessoa sabe que é errado, ninguém está obrigando e ela faz porque quer, isso é pior do que um câncer. E isso é pior do que um trauma psicológico. E uma das passagens na Bíblia que para mim ilustra isso de uma maneira excepcional é aquela passagem que Jesus tinha chegado à piscina de Betesda, que significa casa da misericórdia. Jesus é a casa da misericórdia. Quem quer encontrar misericórdia, compaixão, perdão, precisa ir a Jesus. E Jesus foi lá à piscina de Betesda, Betesda que significa casa de misericórdia. A misericórdia estava na casa da misericórdia, não é? Porque Jesus é a misericórdia de Deus. E ele viu um homem que estava prostrado sobre o seu leito. E Jesus ordenou para aquele homem, levanta, toma o teu leito e anda.
E aquele homem que havia 38 anos era paralítico. Ele encontrou graça diante dos olhos de Jesus, levantou-se e começou a andar. Só que mais tarde, fora dali, Jesus o encontrou e o advertiu, e o aviso que Jesus deu para ele, nenhum de nós deveria esquecer. É aquele tipo de coisa que a gente deveria anotar no espelho, que a gente deveria gravar no caderno, naquela página que a gente sempre abre, que a gente deveria imprimir e colar num canto na parede, fazer um quadro com esse aviso de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vira para ele e diz: olha, que você está curado, mas não peques mais, para que não te aconteça algo pior. E quem lê apressadamente esta passagem corre o risco de entendê-la de maneira equivocada. Porque Jesus, de maneira nenhuma, disse que se ele pecasse, ele ia ficar mais 38 anos ou mais de 38 anos ali do lado daquela piscina, paralisado. Não foi isso que Jesus disse, mas disse que pecar seria pior do que 38 anos de paralisia. Ainda mais, o pecado não é só uma enfermidade, mas o pecado, indispensavelmente, inevitavelmente, o pecado produz a morte. Todo pecado que a gente comete vai matando a gente. Para quem ouviu o testemunho do início do programa, consegue enxergar por trás daquelas palavras que o Senhor a tirou de um estado de morte. Porque, gente, alguém pode pensar esse pecado sexual. A gente sabe que todo pecado sexual, ele vicia justamente porque ele é acompanhado de um prazer. Por que uma pessoa que está vivenciando um prazer físico está angustiada para se libertar daquele hábito, daquele vício? Só porque ela sabe que é uma coisa desagradável a Deus? Não, porque vai matando a pessoa por dentro. E estava matando o casamento dela, ela falou. Estava interferindo no meu relacionamento com meu marido, eu não conseguia mais evitar. A tristeza, o sentimento de estar emporcalhado. Isso tudo são sinais de que algo dentro se quebrou. E aí não tem alegria, não tem vida. A recompensa, todo pecado traz consigo uma recompensa, sabia? A recompensa do pecado, a paga do pecado, o salário do pecado, diz a palavra de Deus, é a morte. Porque o pecado ele produz morte enquanto ele nos priva da vida de Deus. Talvez você pergunte assim, mas por que ele nos mata? Porque ele rompe com a nossa amizade com Deus. Nos priva da vida de Deus. Em outras palavras, ele nos priva de Deus, que é a vida. E a gente pode até, por uma comparação indevida, porque a gente acaba achando que Deus age como a gente, porque a nossa maneira de conhecer a vida, o mundo, é a partir de nós mesmos. A gente sempre acha que as pessoas vão agir conosco como a gente agiria com elas se nós estivéssemos no mesmo lugar. Só que as pessoas são diferentes. Talvez você nunca fizesse certos males, mas tem gente que faz. E talvez se você estivesse no lugar daquela pessoa, você ia reagir muito mal, só que ela não reagiu mal, porque ela é diferente. Ai, Márcia, acabei prejudicando a pessoa porque eu achei que ela ia agir mal contra mim. Por que você achou? Porque você julgou a pessoa pela sua medida. Porque você pensou, se eu estivesse no lugar dela, eu ia fazer isso. Então você se preveniu agindo contra ela, só que ela não fez. Porque ela é uma pessoa diferente. E a gente faz isso com Deus o tempo inteiro. A gente se afasta de Deus porque se nós estivéssemos no lugar de Deus, a gente não perdoaria, a gente castigaria, a gente não daria o céu. Só que você não é Deus. Graças a Deus, você não é Deus de si mesmo. Porque o seu Deus te ama e te perdoa. E isso é terrível para nós, porque é difícil de aceitar um amor tão grande de graça.
A gente recusa porque é grande demais. É de graça, a gente olha e diz, não pode ser possível. E o Senhor não age como nós. O lamento de Deus é em nosso favor, Ele não tem pena dele. Ele tem pena de mim e de você, por isso Ele diz, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, para cavar para si cisternas furadas. A gente acha que a gente vai achar o poço da felicidade, o poço da juventude, o poço da fortuna, o poço da prosperidade, longe de Deus, trabalhando com os nossos artifícios, manipulando as pessoas, a vida, e no entanto, é só cavar cisterna furada. Qual é o problema de você cavar cisterna furada? Você despende tempo, você despende energia, você gasta a sua vida e depois você ainda não tem água. Tem gente que está até hoje perseguindo a felicidade e não é feliz porque está cavando cisterna furada. E o Senhor olha com compaixão e diz, coitado do meu filho, minha filha, por que me abandonou? A mim que sou a água viva, a felicidade, a alegria, a paz que ele está procurando, me deixou para procurar onde não há o que ele está buscando. O pecado, basicamente, ele consiste numa falta de fé em Deus, que geralmente é provocada por um excesso de confiança em nós mesmos, sabe? A gente se acha e acaba se perdendo do único que tem as respostas que nós mais precisamos. E pecado é excesso de confiança em si mesmo. É a gente acreditar mais em nós mesmos, nos nossos valores, nos nossos pensamentos, nas nossas seguranças do que em Deus. Então tem alguns que pensam que o fruto proibido do paraíso, né, era a maçã, mas não era não. O fruto proibido do paraíso, ele fez com que o homem confiasse mais em seus próprios meios para alcançar a sua felicidade, a sua realização, a realização do seu ser, do que no caminho proposto por Deus. O que acontece quando eu confio mais nos meus caminhos do que nos caminhos que Deus me assegura que serão objeto de felicidade na minha vida? A minha perda, a minha perdição. Porque no intrincado que nós temos de atalhos nesta vida, de percursos nesta vida, gente, acertar, sendo que a gente tem uma vida só para viver, acertar só pela graça de Deus. E o pecado é esse desvio. Por isso, se você abrir ali o livro na página 29, e eu fiz questão de marcar essas 3 palavras e deixá-las bem distintas aí na página, você vê ali muito bem as 3, porque aqui o próprio Deus nos mostra por que a gente deve evitar o mal. Para nos convencer a fugir de tamanha ruína que recai sobre nós, o Senhor apela para o coração dos seus filhos. E diz aqui a palavra de Deus, a tua malícia fez cair sobre ti este castigo. O pecado é o castigo de quem peca. Não é Deus quem nos castiga, não, olha lá. A tua malícia fez cair sobre ti este castigo, e tuas infidelidades atraíram sobre ti a punição. A gente com o pecado vai chamando desgraça para a vida da gente, vai chamando tristeza para a vida da gente, vai chamando inimizade para a vida da gente, porque o mal que a gente faz cria inimigos contra nós. Espirituais a gente já tem, de graça. Mas a gente acaba construindo inimizades também humanas, que passam a operar contra nós. Nós sabemos que toda semente que a gente planta, a gente colhe. O pecado que a gente comete vai dar fruto que a gente não quer colher, mas que vai vir sobre nós lá na frente. E aí a palavra de Deus diz, reconhece, portanto. Reconhece. E vê o quanto te foi ruim e amargo abandonar o Senhor teu Deus. Reconhece o quanto isso amargou a sua vida, o quanto foi ruim para você.
ter abandonado o Senhor teu Deus e não ter tido mais temor algum de mim, oráculo do Senhor Javé dos Exércitos. Jeremias capítulo 2, versículo 19. E lá na frente, Jeremias capítulo 7, versículo 19, o Senhor pergunta: mas será a mim que as suas rebeldias ferem? Porque tem gente que pensa assim: o meu pecado ofende a Deus. Ofende porque destrói você que Deus ama. Mas o meu pecado, imagina, gente, que Deus é afetadinho, que aquilo que eu faço vai deixar ele dodói, aí ele todo caprichoso, choroso, fica de mal de mim, porque eu fiz o que ele não gostava. Não é isso não. Olha lá, será a mim que as suas rebeldias ferem? Não será a eles mesmos para a sua própria vergonha? O que eu e você fazemos de errado não fere a Deus, fere a nós mesmos. E Provérbios capítulo 8, versículo 36, mas quem pecar contra mim, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam estão amando a própria morte. É forte a palavra, não é? Mas é uma palavra verdadeira. Deus nos ama tanto que, sabendo o mal que o pecado produz em nós, Ele nos proíbe pecar. Da parte de Deus, meu querido, você está proibido de pecar, porque Deus não te quer escravo. Você está proibido de ser escravo. A ordem de Deus para você é que você seja livre e se liberte das tramas que estão amarrando a sua vida, prendendo você. Então a nossa cura completa consiste em nós sermos libertos da lei do pecado, que nos leva a fazer o mal que nós não queremos e nos impede de fazer o bem que nós nos propomos a fazer. Essa não tem sido a luta de todos nós na Quaresma? A gente não consegue fazer o bem que a gente se propõe e a gente faz o mal que a gente não quer. E o Senhor quer nos curar para que a gente seja liberto desta regra, porque é quase uma regra. Longe de Deus, isso é uma lei. Que lei? Faço o mal que eu não quero e o bem que eu quero fazer eu não consigo. Então o Espírito Santo vem nos momentos que nós nos entregamos a Deus e nos liberta desta cadeia, desta prisão, dessa escravidão. Deus não só perdoa os nossos pecados, mas Ele também nos fortalece para não pecar mais. Qual é a grande graça que você já está recebendo e vai se fortalecer a cada dia desses 40 dias na presença do Senhor? O Senhor está fortalecendo você para não pecar mais. Está te dando a força para você permanecer firme e livre. E você vai ver que, como fruto da sua liberdade, você terá uma alegria que há muito tempo você desconhecia. Vai voltar a ter paz, a ter convicção, a ter propósito na sua vida. E quando uma pessoa tem perseverança, tem propósito, vive com sabedoria, com coragem, a vida dela dá certo. E tudo começa a sarar. Os relacionamentos dentro de casa começam a sarar. O relacionamento com o esposo, com a esposa, vai se curando. O relacionamento com os filhos entra num outro nível de intimidade, de partilha. Você talvez olhe agora e diga assim: eu não acredito que isso seja possível. Nós ouvimos testemunhos aqui no Sorrindo para a Vida, e você que acompanha há muitos anos já ouviu também, que são simplesmente inacreditáveis. A gente não acreditaria se a gente não estivesse vendo, se a gente não estivesse ouvindo, se a gente não estivesse lendo e se a gente não conhecesse quem é Deus. Quem, gente, não conhece a Deus, assiste o Sorrindo para a Vida e pensa que é tudo uma armação para poder enganar as pessoas, porque tem dia que o Sorrindo para a Vida ele é tão redondinho, as coisas são tão bem encaixadas, que você pensa assim: é impossível que não tenham pensado e criado uma estrutura, isso aí é um marketing. Só se for do melhor marqueteiro do universo, né? É Deus quem faz essas maravilhas. Então, Deus ele está nos fortalecendo para a gente não voltar à escravidão.
diz, vou usar a expressão da Bíblia, tá? Para a gente deixar de ser aquele cachorro que volta ao vômito. Vomitou porque estava fazendo mal e depois volta e come tudo outra vez. A porca lavada que volta para a lama. É palavra da Bíblia. Você ouviu o testemunho, ela dizendo, eu me sentia suja de lama. Né? Era como ela se sentia, não estava suja de lama. Ela se sentia assim, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. O Senhor quer te libertar para que você não possa voltar mais. Você tenha forças de não voltar mais aquilo que estava matando você de tristeza. Às vezes à custa de um prazer que não vale o preço que você estava pagando. Mas mais ainda, Deus muda o nosso coração para a gente querer e fazer o que Ele manda. Não por obrigação, mas por amor. Gente, a gente passa a ter amor em fazer o que Deus nos pede. Sabe, houve um tempo que era difícil fazer, mesmo sabendo que era o que Deus queria. Mas depois, eu passei a ter um profundo amor por aquilo que Deus quer. E o desafio era descobrir qual era mesmo a vontade de Deus. Mas a partir do momento em que eu tinha aquele discernimento, aquela certeza de que aquilo era a vontade de Deus, eu largava tudo e ia fazer o que Ele queria. Porque nada que eu pudesse querer ia ser melhor para mim do que o que Deus quer. E essa convicção eu trago no meu coração hoje, para a minha vida, porque não há homem mais homem do que aquele que foi libertado da escravidão do pecado. Não há mulher mais mulher do que aquela que foi libertada da escravidão do pecado. O mundo ele é terrível, o demônio ele é triste, cara. Porque ele sempre faz baranga, faz cópia. A palavra de Deus nos diz, onde tem trigo ele planta o joio. E surgiu aí essa ideia de empoderamento feminino, empoderamento masculino. Me desculpa, você nunca vai ser uma pessoa empoderada tentando ser aquilo que você não é. Isso aí é justamente a sua fraqueza, é um engano que te afasta dos seus pontos fortes para poder te enganar, para você tentar ser aquilo que você nunca vai conseguir ser. Porque não adianta você meter na sua cabeça que você é um pássaro e que você pode saltar do alto de um prédio, que as asas vão te crescer antes de você chegar no chão. Vai ver o empoderamento que você vai viver. Não vai. Não adianta você querer ser o que você não é. Onde é que está o verdadeiro empoderamento? Que eu nem gosto dessa palavra. Eu acho essa palavra, sinceramente, desprezível. Distorceram demais. Distorceram, é uma palavra vazia. Sabe por que é uma palavra vazia? Todo poder vem de Deus. E aí a gente quer se achar os poderosos. Eu estou me empoderando. Olha, se você não estiver se empoderando da força do Espírito Santo, você na verdade está se enganando, está se tornando cada dia mais fraco. Não tem homem mais homem do que aquele que foi libertado da escravidão de si mesmo, da escravidão do pecado. Não tem mulher mais forte e mais poderosa do que aquela que foi libertada por Deus e foi cheia da força do Espírito Santo. Deus é o Deus dos perdões. Deus sempre perdoa. E quando Ele perdoa, é para sempre. E da parte de Deus, Ele já perdoou você de todos os seus pecados. De agora para trás, todos os seus pecados estão perdoados da parte de Deus. Os que você cometeu antes de ligar a televisão para acompanhar o Sonho para a Vida. Os de ontem, que estão aí fresquinhos. Os de 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 50 anos atrás. Porque Deus sabe que não adianta de nada ficar guardando essas coisas. Isso não serve nem a Ele, nem a você. O sangue precioso de Cristo na cruz é essa medicação curadora de nossos pecados. Por isso a palavra vem aqui e joga para nós essa pergunta é espetacular, porque tem pergunta que fala mais do que uma afirmação. Tem coisas que a gente afirma e que não tem tanta força quanto uma pergunta.
Por isso a palavra de Deus pergunta para mim e para você. Pergunta a Deus diante de nós. Que Deus é como tu, que perdoas o crime e tiras a culpa, que não guardas para sempre a tua ira, porque preferes o amor. Novamente Ele nos manifestará a sua misericórdia, vai calcar aos pés as nossas faltas e lançará no fundo do mar os nossos pecados. Da minha parte, da sua parte, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar essa medicação, eu preciso aceitar esse remédio. Eu preciso, mediante a minha fé, me colocar na presença de Deus, aceitar estar na presença do Senhor e me reconciliar com Ele, fazer as pazes com Ele, porque pela fé nós nos apropriamos dos méritos de Cristo Jesus na cruz. A fé torna meu o que Jesus conquistou. E pela conversão, quando nós nos convertemos, quando nós mudamos a direção em que nós estamos indo, perdidos, alheios, nós voltamos a nos dirigir para Deus, ainda que a gente esteja no comecinho, pela conversão, nós fazemos valer todo o poder da redenção que Jesus conquistou para nós. Ou seja, no momento em que eu me volto para Deus, tudo que nosso Senhor conquistou para mim tem força para me arrancar das garras do diabo se ali eu estiver. Não tem nada mais poderoso do que isso, não. Basta que nós nos confessemos pecadores diante da sua misericórdia para sermos perdoados. Por isso São João ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Aqui, nesse momento, é importantíssimo o sacramento da confissão. Porque é no sacramento da confissão que o filho morto retorna à vida. No momento em que você se confessa, a vida volta para a sua alma, você está entendendo? Só que a gente às vezes fala com a pessoa, e ela olha como se não fosse com ela, ela olha porque não acredita. Esses dias eu atendi uma senhora, e ela veio buscar uma palavra de Deus para que ela pudesse se erguer. E eu disse para ela, a senhora vai fazer isso aqui. Ela disse, mas eu não consigo. Falei, a senhora me saiu da sua cidade, a senhora me veio até aqui, a senhora me esperou para conversar comigo, me pediu uma palavra, isso é muito mais difícil do que eu estou lhe pedindo. Falei, a senhora consegue porque é só a senhora querer. Precisa querer. Então quando eu digo assim, não sei, é confissão, você está adiando a sua ressurreição. Prefere arrastar esse cadáver que está sendo a própria vida junto de você do que voltar a viver? Olha, isso é um poder de Deus, inclusive que Ele nos comunicou, porque Ele deu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, o poder de ressuscitar os mortos. Se você for lá, olhar em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus envia os seus discípulos e manda que eles ressuscitem os mortos. E não há gente mais morta do que aquela que perdeu a vida de Deus pelo pecado. Então, meu querido, se ponha na presença do Senhor. Se reconcilie com Deus, porque a sua felicidade depende disso. Aceite o perdão, porque o Pai do céu ama você. Ele quer a sua salvação. E quando você se determina para poder tomar essa decisão, nessa hora a tentação se apresenta a cada um de nós como um gigante que quer nos intimidar, que quer nos fazer duvidar. O demônio vem nos tentar e colocar na nossa cabeça a seguinte questão: você acha que é fácil assim? Depois de tudo que você fez, você acha que rezar mais, que acreditar nessas coisas que está sendo falada aí, vai trazer felicidade? Olha para a sua vida, olha para a sua dor. O ano passou, cadê as suas realizações? Vivemos 2023 aí agora, acabamos de entrar em 2024. Cadê as suas realizações do ano que passou?
Mas neste dia em que estamos aqui para celebrar o socorro infalível de Deus, celebrar porque na quaresma, o que nós estamos celebrando? A vitória do Senhor sobre todo o mal e sobre toda tentação. Jesus enfrentou e venceu. Nós que estamos aqui para celebrar a vitória do Senhor que está próxima, para celebrar o reino dos céus que o Espírito Santo está plantando dentro de nós e que está cercando toda a nossa vida. Diante disso que nós estamos vivendo, o maligno se levanta para dizer que não vai dar, que nós somos insetos insignificantes e que ele vai nos esmagar. E mentindo, ele grita que não vai dar certo, porque ele sabe que a única coisa que ainda lhe resta, porque ele já é um vencido, um derrotado, a única coisa que resta ao diabo é enganar você. E ele está furioso e angustiado toda vez que você se levanta, que você se encoraja e que você, apesar das suas quedas, diz: com Deus eu posso. Eu errei, mas Deus me perdoa. Com o Espírito Santo eu vou recomeçar, eu vou tentar de novo. Quando você, diante das suas quedas, não desiste, mas levanta e recomeça, você faz igualzinho Nossa Senhora. Você pisa na cabeça dele e esmaga. E quanto mais você se sente frágil, quanto mais você se sente sofrido e humanamente derrotado, quanto mais a pessoa se sente abatida e diz, apesar disso, diz: eu vou voltar para Deus. Eu vou retornar ao meu Senhor. Com mais força, essa oração sobe ao céu, arrebenta as cadeias das trevas que aprende, e Satanás de novo é arremessado como um raio. Então, diante do cansaço e do desânimo daquela gente que Caleb teve que enfrentar, não é? Nós temos que usar as mesmas palavras que ele trouxe diante de um povo desanimado. Vamos, gente. Vamos que vai dar certo. Vamos que a gente vai conseguir. O mesmo Espírito Santo repete a cada um de nós: vamos que vai dar certo. Tem muita coisa boa aqui nas páginas que te esperam aí pela frente. Como eu disse para você, aqui no Sorrindo para a Vida é só uma palhinha. Mas ali, olha, no final da página 29, o que fazer para você receber essa força divina que vai tornar você capaz de não voltar aos antigos erros e de não mais pecar. Está ali apontado para você. E eu que falei aqui para você sobre essa ação do maligno contra nós, página 32. Você sabia que houve uma convenção no inferno de como abater a nossa alma? Não ficou sabendo? Então, ó, ficou sabendo do babado? Ficou sabendo, ô Cassiano? Rolou uma reunião no inferno e falaram de você lá. Tá? Dá uma olhadinha lá na página 32. Me esquece. A Paula está dizendo aqui, me esquece, mas falaram. Tá? Página 35. Se você caiu nas teias dessa aranha diabólica, o que é que você precisa fazer para você se desvencilhar? Olha, aqui no segundo parágrafo da página 35, como você ter uma esperteza que te liberta. Página 36, para muitos que perguntam, mas eu já rezo. Por que nós precisamos desses tempos fortes de oração? E por último, só esse trechinho aqui para você. Página 38. O momento chegou. Essa é a hora da graça para você. Porque só Deus sabe de quanta vida e quanto bem serão desencadeados pela resposta que você dará ao Senhor. Então diga-lhe sim. E abra as portas do seu ser para Ele. Se essas portas já estavam abertas, abra-as ainda mais. Convide Jesus a entrar ainda mais profundamente em seu coração. Diga-lhe que quer estar com Ele, na presença dEle, porque Deus sempre nos conduz ao deserto quando chega a hora de nos libertar. Então diga-lhe de algum modo, com um gesto, com uma palavra, com um suspiro, com uma lágrima,
que você o quer em sua vida ainda mais. Diga-lhe que ao lado dele você está pronto para lutar até o fim, sem jamais desistir. Você aceita que o Senhor o conduza neste caminho de purificação e vida nova? Se você aceita, você vai virar depois aqui, olha, 2 páginas. E na página 41, nessas linhas que a Paula está mostrando ali, você vai colocar a sua resposta por escrito. Abrir as portas para Jesus e declarar com as suas palavras que você o aceita como o Salvador da sua vida. E a frase mais importante que você vai escrever aí nessas linhas é: eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Tá certo? Só para a gente relembrar, qual que é o nosso propósito do dia de hoje? Ajudar uma pessoa com um bom conselho e com uma palavra amiga. Ajudar uma pessoa é o propósito de hoje, com um bom conselho e uma palavra amiga. Coloque as mãos sobre o seu coração e pergunte ao Senhor: meu Deus, que pessoa é essa que o Senhor quer que eu ajude hoje? Com um bom conselho, com uma palavra amiga. Senhor, eu te agradeço, porque essa graça de um bom conselho o Senhor acabou de me dar. Louvado seja o teu santo nome.